Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos continuar hoje com os nossos estudos e falando especialmente hoje sobre a predestinação. A predestinação é uma das coisas que é amada por muitos e por outros menosprezada. Existe, sem sombra de dúvida, alguns que pensam de uma maneira e alguns que pensam de outra maneira. Mas nós vamos tratá-la para tentar o máximo possível torná-la mais fácil de ser conhecida. Mas, se você não entendê-la, vamos dizer, absolutamente, não fique triste com isso. O aspecto de você não entendê-la 100% não está relacionado à perda da sua salvação, tá bom? Então vamos começar primeiramente fazendo uma oração. Pai querido, nós pedimos a bênção do Senhor sobre nós agora, que vamos estudar um tema tão importante para as nossas vidas e que nos dá a saber mais ainda que o Senhor é soberano sobre a face da terra. Nós pedimos que o Senhor assim nos ajude no entendimento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, predestinação. Primeiro, o significado desta palavra. Eu vou falar um significado genérico e depois nós vamos trabalhar um significado mais específico e teológico. Esta palavra tem como sinônimo a palavra decreto. Ela também designa o propósito de Deus com respeito a todas as criaturas do planeta Terra. Também denota o conselho de Deus com respeito aos homens caídos, ou seja, todos são homens caídos, e inclui aí a soberana eleição de Deus de alguns desses homens e outros não. Bom, vamos tratar essa doutrina na história. Até o tempo de Agostinho, chamado Agostinho de Hipona, e na Igreja Católica chamado de Santo Agostinho, nasceu em 354, no primeiro século. Ele foi uma pessoa que estudou um pouco mais as doutrinas bíblicas. Antes de Agostinho, por exemplo, os pais apostólicos, não houve uma montagem dessa doutrina. Os pais apostólicos, especialmente Paulo, falou sobre a predestinação. Agostinho, o pensamento dele inicial era ligado à ideia da presciência de Deus com respeito às ações humanas, e com base na presciência, Deus então escolhia o futuro dos homens. Bom, vamos definir a palavra presciência. Esta palavra é formada de duas, pré e ciência. Pré significa anterior, ciência, conhecimento. Então, presciência significa um conhecimento anterior de alguma coisa do futuro. É como se eu estou no presente, abrisse o futuro e olhasse, tivesse o conhecimento das ações das pessoas no futuro. E aí, então, diante desse conhecimento, se a pessoa vai fazer coisa boa ou coisa ruim, eu faço, então, aquilo que se chama predestinação. A palavra predestinação também é a montagem de duas, pré-destino, ou seja, o destino prévio das pessoas. No pensamento inicial de Agostinho, Deus abria o futuro, olhava o futuro, tinha conhecimento das ações, então via, vamos dizer, quem era bom, e aí então predestinava essa pessoa. Então era o conhecimento anterior que Deus tinha e então predestinava o futuro dessas pessoas.
Este foi o conhecimento inicial de Agostinho. Agostinho, ele baseava inicialmente esse tipo de conhecimento numa figura de uma outra pessoa chamada Pelágio. Pelágio da Bretanha. Pelágio viveu no mesmo período de Agostinho. Ele nasceu em 350 e morreu em 423 depois de Cristo, ou seja, na era cristã. Ele era um monge ascético, nasceu na Britânia, como eu falei, estabeleceu em Roma por volta de 405. Ele viajou por várias partes para a África do Norte, onde, por exemplo, vivia Agostinho. Ele foi para Roma em 405 e se estabeleceu ali. Ele escreveu 2 livros, sobre o pecado, o livre-arbítrio e a graça. E ele cria no quê? Na pré-ordenação da salvação ou seja, anteriormente, a salvação baseada no quê? No fundamento da presciência. Ou seja, Deus tinha um conhecimento antecipado do futuro e Deus então preordenava a salvação daquela pessoa. Então, era colocado como uma predestinação condicional, ou seja, Deus predestinava baseado na condição do que o homem fosse se arrepender dos seus pecados. Agostinho inicialmente se baseou nele, mas depois Agostinho mudou o seu pensamento. Ao examinar o caráter beneplácito de Deus, ele viu que a predestinação não dependia da presciência. Ou seja, Deus predestinava não era por causa daquilo que ele ia ou ele veria no futuro da vida das pessoas. Ele acreditava que a predestinação era um ato único de Deus. E aí ele colocou o seguinte: não é a presciência, conhecimento antecipado, que é a base da predestinação. Ele diz que é o contrário. A predestinação que é a base da presciência. Então, para ele, vem antes o predestinar, o destino das pessoas, e do que Deus primeiro saber do que aconteceria no futuro, então predestinasse. Então, esse era o pensamento que finalizou Agostinho, de crer que primeiro Deus predestina. A predestinação do futuro da vida de uma pessoa em termos de salvação vem antes da presciência. Depois nós tivemos o pensamento da Igreja Católica. A Igreja Católica da Idade Média, ela seguia com o seu teólogo chamado Tomás de Aquino e com Agostinho. Tomás de Aquino, ele creu numa dupla predestinação. Uma predestinação para a salvação e uma predestinação, então, para a rejeição desses homens. No entanto, alguns dentro da Igreja Católica criam que a salvação não era só dos eleitos, mas de todos os homens, que finalmente Deus salvaria todos os homens. Depois desse pensamento da Igreja Católica, tanto com Tomás de Aquino como com Agostinho e outros mais, vamos dizer, livres teologicamente, surgiu os reformadores que vieram com a reforma protestante com Martinho Lutero, a reforma protestante do século XVI. Lutero, ele acreditava o quê? Numa absoluta predestinação. No entanto, ele suavizou no pensamento que Deus queria salvar a todos, semelhante ao que eu falei de alguns pensadores da Igreja Católica que estavam ali. Depois de Lutero veio Calvino. Calvino, ele manteve a doutrina de Santo Agostinho, ou a doutrina agostiniana,
de uma absoluta e dupla predestinação. Deus predestinava as pessoas para a vida, como Deus também predestinava as pessoas para a condenação. No entanto, Calvino pensava, por exemplo, sobre o decreto permissivo de Deus, que Deus permitiu que o pecado adentrasse no mundo. Isso era um decreto permissivo, não que Deus colocou o pecado no mundo. Por isso havia o decreto reprovatório, ou seja, que Deus reprovava o ato do pecado e que Deus não era o agente do pecado e tampouco o responsável pelo pecado. Nós sabemos que o agente do pecado é Satanás, o responsável pelo pecado é Satanás. Foi através dele que Eva e Adão pecaram. Bom, veio então o pensamento de Armínio, que muitas igrejas seguem, né, que era a predestinação condicional. Ou seja, ela enfatiza a importância do livre-arbítrio. Ou seja, a livre escolha que o homem tem de escolher pecar ou não pecar. Na realidade, naquilo que nós observamos na palavra de Deus, e muitos teólogos observam, nós hoje não temos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio ele foi concedido a Adão e Eva. Adão e Eva que tiveram a possibilidade de escolher entre pecar e não pecar. E Adão e Eva escolheram o quê? Pecar. A partir daí, a palavra do Senhor diz que toda a raça humana, através de Adão e Eva, pecam, erram. Nós, às vezes, podemos dizer, eu não vou errar nisto, mas, às vezes, nós erramos naquilo outro ou em N outras coisas. Ao ponto que a palavra do Senhor diz que todos pecaram. Então, esse livre-arbítrio de eu escolher ou não escolher pecar, na realidade ele foi perdido em Adão. Hoje todos nós somos pecadores. Armínio, ele enfatizava essa importância do livre-arbítrio humano para escolher Deus ou não escolher Deus. O oposto disso é conhecido como eleição incondicional. Não é nós que escolhemos Deus, é Deus que nos escolhe. A nossa eleição ela não é condicionada se eu vou fazer coisas boas ou se eu vou fazer coisas ruins. A Bíblia mesmo fala que nós não somos escolhidos pelas obras. Nós somos escolhidos unicamente pela graça de Deus. É um ato divino de Deus. E Armínio ele pensava que era exatamente a possibilidade de que nós escolhemos Deus. Bom, depois que nós vimos esse aspecto histórico, vamos agora definir melhor o que é predestinação. Predestinação é o ato eterno de Deus pelo qual, em seu soberano beneplácito, e sem tomar em conta nenhum mérito em nós, que Deus viu anteriormente, ou seja, Deus viu que o Rogério seria muito bom, aquele camarada, e aí eu vou escolher ele. Não. A predestinação não se baseia em atos que eu faça de alguma bondade. Mas o que é? Deus elege certo número de homens, certo número de pessoas, para fazê-los recipientes da graça especial de salvação de Deus. Isso que é a predestinação. É o ato eterno de Deus escolher quem Ele bem quiser, baseado no seu beneplácito. Eu gostaria de ilustrar pensando o seguinte. É como se nós fôssemos a humanidade, como se fosse uma pizza. Isso é só uma ilustração, não estou falando o que é. Como se nós fôssemos uma pizza que tivesse estragado. A Bíblia diz que todos pecaram. Então Deus pode o quê? Rejeitar a todos nós.
Deus pode rejeitar a todos que estão nessa pizza, que estão no mundo. Deus escolheu alguns que estavam estragados nessa pizza. Vamos dizer que uma calabresa, essa calabresa estava estragada, e Deus escolhe essa calabresa e dá a possibilidade dela ficar boa. Através do ato da graça dele, baseado na morte do Senhor Jesus Cristo. Na realidade, todos estão perdidos. Todos nós estamos condenados. A Bíblia diz que não há um sequer que seja justo no planeta Terra. Então todos seríamos condenados automaticamente. Mas Deus escolheu alguns dessa pizza estragada. Isso é Deus predestinar a quem Ele quer. Bom, outra coisa. Quem é o autor da predestinação? Romanos 8, 29 a 30 fala o seguinte: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Veja, Deus predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Observe que a predestinação, como diz aqui, é um ato de Deus. Deus predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Seu Filho quem? Jesus. Então o autor é o Pai. O Pai é que predestina as pessoas. Efésios 1, 3 e 5 diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, quem predestinou, quem escolheu? O Pai. Como diz aqui, Ele nos predestinou. Em 1 Pedro 1,2 diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação de espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, eleitos segundo o quê? A vontade, a presciência de Deus. Vocês estão ouvindo aqui muito a palavra presciência em alguns versículos, né? Como se a predestinação fosse porque Deus teve conhecimento antecipado e nos escolheu. Bom, alguns pegam esse viés para dizer exatamente que nós somos predestinados porque Deus viu que eu ia fazer coisas boas ou ruins. Quando você olha isso só nesta visão, você você passa talvez a ter um pensamento que a predestinação depende da presciência. Mas nós temos que olhar num contexto todo da palavra de Deus, exatamente do ato soberano de Deus, para que nós venhamos a entender melhor sobre a predestinação. Visto primeiro, então, que o autor da predestinação, Deus Pai, o objeto da predestinação é quem? As criaturas humanas. Todos os homens, tanto os bons como os maus, vão passar pela predestinação de uma certa maneira. Atos 4, 26, 28 diz assim: levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste. Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, olha agora, para fazer tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Ou seja, Herodes
Pôncio Pilatos fizeram o que fizeram com o Senhor Jesus Cristo, e os reis da terra se levantaram contra Cristo, por quê? Porque Deus predeterminou que eles iriam fazer isto. Então nós vemos aqui uma predestinação com respeito a atos humanos contra o Senhor Jesus Cristo, para que Jesus fosse levado à morte. Deus predeterminou isso. Assim como, por exemplo, nos fala que Deus endureceu o coração de Faraó diante das pragas do Egito. Deus determinou que Faraó endurecesse o seu coração. Então isso é uma predestinação de Deus. Romanos 9, 11 e 13 diz assim: e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. O próprio texto diz que não foi por obras que Jacó foi escolhido. Se fosse por obras, Jacó não seria escolhido. Jacó roubou o direito de primogenitura do seu irmão. Jacó, juntamente com a sua mãe, enganou o seu pai Isaque e roubou a bênção do seu irmão. Então, o próprio nome de Jacó estava associado a ser um enganador. Então, Deus não escolheu Jacó. Se Deus olhasse lá antes de Jacó nascer, se olhasse e falar: eu não vou escolher esse camarada não. Esse camarada só faz coisas erradas. Então Deus não escolheu Jacó porque Jacó era bom, mas simplesmente porque ele assim o quis, para que depois Jacó fosse transformado. Efésios 1:5 nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Deus nos escolheu segundo a vontade dele. Imagine, por exemplo, para Deus me escolher. Quando eu tive um encontro com Deus, com Cristo, eu era ateu. Eu não cria em Deus. Então, se Deus fosse olhar lá no passado para mim e falar: eu não vou escolher esse camarada, pois que esse camarada é ateu. Ou seja, não foi pelos meus méritos que Deus me escolheu. Pelo contrário, ele iria me rejeitar. Então, a predestinação, a escolha de você ou a escolha de um outro, não depende dos nossos atos de bondade. A Bíblia diz que os nossos atos de bondade ou de justiça são como os trapos da imundícia. É semelhante àquele pano que a gente coloca, aquele tapete que a gente coloca na entrada da nossa casa. Quando nós vamos entrar, nós limpamos o pé ali. Isso é trapo de imundícia. Já pensou, você pisa em algumas coisas não agradáveis e vai lá e limpa. Isso é o trapo da imundícia. E ele diz que as nossas justiças é como os trapos, da imundícia. Por quê? Porque nós fazemos um ato bom, mas nós fazemos um ato ruim. E o ato ruim contamina aquilo de bom que nós fazemos. Portanto, não fomos escolhidos. Você não foi escolhido porque você é uma boa pessoa. Unicamente pela graça de Deus. Esta é uma grande verdade. Então, a escolha de Deus, nesse sentido, Deus escolheu as criaturas. Tanto para que usasse essas criaturas no sentido do mal que elas fazem, como escolheu pessoas para serem usadas para a glória dele. Assim também Deus escolheu anjos. Lá em 1 Timóteo 5:21 diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos. Deus elegeu anjos, escolheu anjos. Então isso foi um ato de Deus. Bom, depois
Depois então que nós vimos que o objeto da predestinação são os seres humanos e até anjos, nós vamos ver quais são as partes da predestinação. A predestinação, ela tem duas partes, que é a eleição e a reprovação. A predestinação tanto de bons como de maus para seu destino final e para determinados fins imediatos que serviram a maneira de instrumental na realização do destino final correspondente a cada uma das pessoas. Vamos ver, eleição. Então, a eleição é o ato de Deus escolher, Deus elegeu. Deus escolhe. Assim como nós fazemos, por exemplo, a eleição de presidente, de governadores, nós escolhemos quem nós desejamos, Deus também escolhe quem Ele deseja. E vamos pensar em sentido de nação. Deus escolheu uma nação, e essa nação é Israel, que é o povo de Deus. Deus escolheu Israel por causa que Israel era bom? Não. Deus escolheu Abraão porque Abraão era bom? Não. Deus escolheu Abraão para que através de Abraão houvesse uma nação chamada Israel. Deus escolheu assim Israel. Se você olhar na história de Israel, quantas coisas erradas Israel fez? Se for pelas coisas erradas, Israel jamais seria escolhido. Mas Deus elegeu esta nação, que é Israel, para que através dela viesse o Messias, para que através dela o mundo pudesse ouvir da palavra de Deus. Existem vários textos, como Deuteronômio 4:37, o capítulo 7 também de 6 a 8, do capítulo 10, versículo 15, Oséias 13:5, fala desta escolha desta nação. Deus escolheu, em relação a Israel, indivíduos para determinadas funções ou serviços especiais. Deus escolheu Moisés. Moisés era bom. Quando Deus chamou Moisés, Moisés não quis aceitar de jeito nenhum, ainda disse, olha, escolhe outro menos a mim. Mas o propósito de Deus era eleger Moisés para ser o líder daquela nação. E ele o fez. Deus escolheu sacerdotes através de Arão, a tribo de Levi, pela vontade única dele. Porque eram melhores do que outros? Não. Foi o desejo de Deus. Deus escolheu os apóstolos, 12 apóstolos. E é interessante que ele escolheu o duro Paulo, que lutou e até prendeu cristãos. Se fosse assim, Deus jamais escolheria Paulo, mas Deus o escolheu. Então a eleição é exatamente o ato de Deus escolher pessoas. E pensamos em termos dessa eleição no sentido de salvação. É um ato de Deus eleger pessoas para serem salvas. E com o propósito final de quê? De virem a viverem a glória de Deus nos céus. Além de Deus escolher a nação de Israel, Deus escolheu pessoas, como eu, como você. Isso foi um ato livre da escolha de Deus. Se você já tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, se um dia o Espírito Santo tocou na sua vida, você abriu seu coração e Cristo entrou e transformou a sua vida, isso mostra que você foi um eleito de Deus. E por isso você fique alegre. Agora, mas Deus me escolheu a mim, não escolheu meu pai. Eu estou muito triste porque que Deus não escolheu meu pai. Isso é um ato da soberania de Deus. Ele escolhe quem Ele quiser. Quais são as características da eleição? A eleição ela é baseada no amor e na graça divina. João 3,16 diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o amor de Deus, Deus amou o mundo inteiro, amou o mundo inteiro, é verdade. Mas a graça de Deus só vai atuar em algumas pessoas.
coisa, a eleição ela é baseada no amor de Deus e a eleição ela é imutável. João 10, 27 a 29, Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Ou seja, esse texto nos mostra que Jesus escolheu, ele diz, as minhas ovelhas. Ele escolheu as ovelhas que ele quis. E outra coisa, diz aqui esse texto, que ele dá a vida pelas ovelhas, e essas ovelhas jamais perecerão. É onde nós cremos que uma vez salvo, salvo para sempre. Se você foi salvo, a garantia não é sua, é de Deus, é do Espírito e é de Cristo. Porque ele diz, eu as conheço, elas me seguem, eu dou a vida por elas e elas jamais vão perecer. E ele diz mais, e ninguém as arrebatará da minha mão. Uma vez eu conheci uma senhora que havia se convertido lá em Recife, e ela saiu do centro espírita. E ela era mãe de santo nesse centro espírita. E o diabo começou a atormentá-la, e dizendo que ia levá-la de volta para ele. E tentou várias e várias vezes, até apareceu. Ela teve a visão do próprio diabo dizendo que ia buscá-la. E um dia ela veio conversar comigo sobre isso. Eu digo, olha, a senhora é salva do Senhor Jesus Cristo. A senhora jamais vai perecer e ninguém pode arrebatar a senhora das mãos de Cristo Jesus, conforme diz João. Então mantenha-se firme, ele está tentando, o diabo, mas ele não vai conseguir. E de fato, ele disse que ia lá buscá-la, e antes disso, Deus viu que ela era uma mulher muito doente, muito fraca fisicamente, e a tirou e levou para os céus. Então, é imutável. Uma vez que Deus te elegeu, te escolheu, você nunca vai perder essa sua salvação. E a característica da eleição é baseada no amor, ela é imutável, ela é eterna. Né? Deus nos escolheu, Efésios 1:4, antes da fundação do mundo, então é um ato eterno de Deus. Deus não escolheu para depois dizer, eu não quero escolher mais. Ele já o fez, ele já escolheu. E ela é incondicional também. Romanos 9:11 diz, e ainda não eram nascidos gêmeos, sobre a situação lá dos dois irmãos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Ou seja, ela é um ato incondicional. Não é porque você é bonzinho, você tem essas condições aqui, Deus te escolheu. Como eu disse, Deus me escolheu quando eu era ateu. É um ato incondicional, não é pelas minhas condições, mas unicamente pela graça de Deus. Ok? E é irresistível. Não teve como eu resistir. Filipenses 2,13 diz, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Deus é que efetua o querer. Ele dispôs o meu coração para, aí sim vamos pensar em lado humano, aceitar. Mas eu aceitei por quê? Porque ele dispôs o meu coração, ele efetua em vós tanto o querer. O querer, quem efetuou foi ele, pelo Espírito Santo de Deus. Por isso é irresistível. Irresistível. Qual é o propósito da eleição? O propósito da eleição é a salvação dos eleitos. Alguns pensam assim, mas Deus me predestinou para que eu passasse por esses problemas, por essa dor. A gente não pensa em eleição ou predestinação para nos escolher para sofrer. O propósito da eleição é muito maior do que isso. O propósito da eleição é a salvação dos eleitos.
Esses problemas a gente passa, porque o nosso corpo envelhece, né? Nós podemos estar nos dias de hoje em contato com uma pessoa que tem o Covid-19 e pegar-nos. Isso são coisas naturais e Jesus diz, no mundo nós vamos passar por essas aflições. Romanos 11, 7, 11 diz assim, que diremos, pois? O que Israel busca, isso ele não conseguiu, mas a eleição o alcançou e os mais foram endurecidos. Veja, Deus endureceu o coração de pessoas. Como está escrito, Deus lhes deu o espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi, torne-se-lhes a mesa em laço de armadilha, em tropeço e punição, escureçam-lhes os olhos para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas suas costas. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúmes. Ou seja, Deus endureceu o coração da nação de Israel para que nós fôssemos alcançados. Louve a Deus por isso. É claro, nós não entendemos todas essas coisas. Se você perguntar, pastor, o senhor entende 100% todas essas coisas? Eu digo, não as entendo, mas aceito como um ato da graça de Deus. Deus me escolheu, aleluia. Em 2 Tessalonicenses 2,13 diz, outrora, razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade a palavra de Deus. Aí ele diz, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Veja, eles aceitaram quando ouviram a mensagem, e aí ele diz, é a palavra de Deus a qual com efeito, ou seja, ela estava produzindo efeito, operando, como ele diz, eficazmente em vós, os que credes. Então é a palavra que opera eficazmente. É o Espírito que nos dá a fé, não é um ato nosso, mas um ato da graça de Deus sobre as nossas vidas. E qual é o propósito final da eleição? Efésios 1, 5 e 6 diz, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, para nós nos tornarmos filhos adotivos de Deus. Nós estudamos sobre a adoção. E diz, por meio de Jesus Cristo, segundo o que? O beneplácito de sua vontade, por causa da vontade de Deus. E aí ele fala, para louvor da glória de sua graça. Né? O propósito da eleição é o que? Glorificar o nome de Deus, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, para louvor da glória de sua graça, para o Senhor. Bom, vamos ver mais uma outra coisa agora. Já nós vimos o propósito de Deus. E agora vamos pensar em termos de reprovação. Deus elege para nos salvar e Deus reprova. Esta doutrina é considerada muito dura e por isso ela tem oposição de luteranos, de católicos, de arminianos e de metodistas. Eles só aceitam aquilo que é baseado na presciência do conhecimento de coisas boas que Deus conheceu e por isso eles dizem, então, nos predestinou. Bom, definição de reprovação. É o ato eterno de Deus, por meio do qual Deus determinou passar por cima de alguns homens, negando-lhes as operações de sua graça especial e castigá-los por causa dos seus pecados para a manifestação da justiça divina. Então observe, lembre-se da pizza, né? Toda a pizza está estragada. Deus escolheu alguns, ou seja, Ele faz com que a operação da sua graça atinja este.
No caso da reprovação, Deus não deixa que a sua graça atinja todos que estão ali perdidos. Ou seja, essas pessoas não receberão a atuação de Deus para a salvação. É injusto de Deus? Não. O justo de Deus é condenar a todos, porque todos pecaram. Esse seria o justo. Então dizer que Deus não escolheu fulano ou beltrano, que é injustiça de Deus, não é verdade. Eles não foram escolhidos porque pecaram. Agora, quem foi escolhido foi um ato unicamente da graça de Deus. Levante a mão e glorifique a Deus. Então, os elementos dessa doutrina envolvem o quê? A preterição. A determinação de Deus passar por cima. Deus vê aquela pizza e Deus passa por cima desse. Vai passar no sentido de não escolhê-los. Deus passou e disse, eu escolhi aquilo. É igual você vai comprar, por exemplo, manga no mercado, ou vai comprar tomate no mercado. Você vê ali um tomate estragado e você diz, não, eu não quero esse. Você vai escolher o que você quiser. É claro que mesmo essa ilustração não é perfeita, porque no caso todos os tomates estão estragados. E Deus escolheu um tomate que estava estragado e atubou através do ato da sua misericórdia, do seu amor, da sua bondade, da sua beneficência e em outras coisas. Isso é a preterição, Deus preteriu. E esses preteridos estão condenados. Na realidade, não é por causa que Deus preteriu que eles estão condenados. Eles estão condenados porque pecavam. O salário do pecado é a morte. Então, vamos dizer, é algo natural de acontecer com a vida deles. Esses já estão condenados. Romanos 9, 21 e 22 diz assim, ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia. Veja, ele fala de vasos de misericórdia. Quem é que deu a esse vaso a misericórdia? Deus. Os vasos de ira, eles já são vasos de ira. E os vasos de ira, eles são preparados o quê? Para a perdição. Nós éramos vasos de ira e estávamos preparados para a perdição. Porque Deus o quis assim, porque nós escolhemos lá em Adão e Eva, tá? Quando eles tinham livre-arbítrio em pecar. A nossa natureza humana foi contaminada. Se você quer brigar com Adão e Eva, eu vou só dizer uma coisa para vocês. Eles eram os melhores criados. Se você estivesse no lugar deles, com certeza você iria cair. Bom, concluindo, tinha muitas outras coisas que a gente podia falar sobre Judas 4 e outros textos, mas ficaria muito delongado. Concluindo, Romanos 9, 19 diz assim, tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade, né? Alguns estão queixando de Deus e vão queixar de Deus sempre. Infelizmente, o próprio pecado faz isso. Não tem pessoas que conseguem achar defeito em tudo? Vão conseguir achar defeito em Deus, mas Deus não é culpado. E ninguém vai resistir à vontade de Deus. Quando Deus escolhe, não tem como resistir a essa vontade de Deus. E graças a Deus que a gente não consegue resistir. Porque se a gente conseguisse resistir, nós iríamos para o inferno. Então, graças a Deus, porque Deus assim faz. Qual é o grande perigo, queridos? O grande perigo é uma acomodação. Se Deus escolheu fulano, e houve isso no tempo de William Carey, há
muito tempo atrás, na Inglaterra, que o William Carey ele desejava evangelizar outros povos no mundo, era o sonho dele. E aí ele quis evangelizar. E quando ele se reuniu lá com a igreja, não sei se ele era de uma denominação que era assim muito, vamos dizer, extremamente pensava na predestinação. E quando ele falou de ir, alguns disseram para ele: rapaz, quando Deus quiser salvar esse povo, ele vai salvar. E não vai ser nem através de mim, nem através de você. Isso é um extremo, né? Poxa, se muitos vão ser salvos, então não preciso pregar. Não é neste viés que a gente deve ir. A palavra do Senhor diz que nós temos que pregar a toda criatura. A palavra de Deus será efetiva na vida dessas pessoas se nós pregarmos. Então, fale do amor de Deus. Que Deus nos abençoe e que você possa ter entendido. E se ficou em dúvida com alguma coisa, eu digo, é normal, tá certo? Muitas pessoas não conseguem entender 100%. Mas se você conseguiu entender alguma coisa, eu digo, glória a Deus. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. E que Deus o ajude em tudo. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por esses momentos, da gente estudar um pouco sobre a predestinação. Peço a sua graça e o seu esclarecimento a todas as pessoas desta doutrina. Sei que tinha muita mais coisa para a gente estudar, mas num só vídeo não dá para a gente fazer tudo isso. Mas que cada pessoa consiga estudar, se aprofundar e ver que Tu és um Deus soberano. A predestinação é baseada na sua soberania, Pai, e que ela seja efetiva sobre todos nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus o abençoe.